Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre peixes. Quais são os objetivos dessa aula? Então, estudar as principais características dos peixes e suas adaptações aos diversos habitats aquáticos, especialmente os peixes ósseos, e também compreender a importância ecológica dos peixes, tanto para o ser humano quanto para outros animais. Então, vamos ler notícia. Maior peixe ósseo do mundo é encontrado em Fortaleza. Então, essa notícia é de 2021, março de 2021. Foi encontrado um peixe-lua. Foi encontrado morto por surfistas na praia leste-oeste em Fortaleza. Da espécie Masturus lanceolatus, o animal intrigou banhistas no local, já que se trata do maior peixe ósseo do mundo e vive no litoral brasileiro. Olha lá o tamanho desse peixe. Se você ficou curioso, pode apontar sua câmera para o QR Code para vocês verem a notícia, né? Então, nós vamos falar sobre peixes. Quem são os peixes? Os peixes são animais, eles são vertebrados, possuem coluna vertebral, e foi nos peixes que surgiu primeiro a mandíbula. Então, a mandíbula surgiu lá nos peixes que são os chamados de gnatostomatos. Eles são exclusivamente de ambientes aquáticos, né? Então, eles têm estruturas no corpo que permitem viver nesse ambiente, são adaptados ao ambiente aquático. Eles são ectotérmicos. O que são ectotérmicos? Ecto significa fora, térmicos, temperatura. Então, a temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente. Se a água que eles estão lá é mais quentinha, eles têm determinada temperatura. Se a água é mais gelada, eles têm determinada temperatura, mas eles têm adaptações para viver naquelas temperaturas. Então, isso também é bem interessante, né? Então, eles são ectotérmicos, a temperatura vai variar conforme o ambiente. Eles têm um corpo chamado de hidrodinâmico. O que é hidrodinâmico? Vocês já perceberam que eles sempre têm a boca, eles têm são mais finos assim, né? Então, eles têm a boca nessa região anterior, geralmente, ou abaixo, dependendo do peixe. E ele tem esse formato do corpo, né? Por que ele não é assim, né? Não tem a boca e os olhos desse jeito. Imagine a força que eles teriam que fazer para nadar se eles fossem assim, né? Tivessem essa parte aqui do rosto maior. Então, para facilitar o nado, eles têm o corpo hidrodinâmico, né? Conseguem ir cortando a água, né? E assim, facilitando o movimento deles. Eles podem ser herbívoros, se alimentando de algas, né? Ou podem ser carnívoros, quando eles se alimentam de outros peixes, outros animais marinhos. Possuem nadadeira. A nadadeira é a estrutura que eles usam para locomoção. Então, eles têm as nadadeiras dorsais, peitoral, anal, caudal. Todas essas nadadeiras servem para facilitar o deslocamento da água. Então, para facilitar o deslocamento da água, eles têm o corpo hidrodinâmico, né? E eles têm as nadadeiras, onde eles vão mexendo nas nadadeiras e conseguem mudar a direção, maior velocidade ou menor velocidade, né? Então, auxilia no movimento. E alguns peixes têm o corpo coberto por escamas, né? Essas escamas, elas vão ajudar na proteção, né, da água, na proteção de outras estruturas. Eles têm respiração branquial, então como que eles vão respirar por brânquias? O oxigênio, ele se encontra dissolvido na água. E o que acontece? A água, quando a água entra pela boca, né, e vai passar pelas brânquias. Então, a água vai entrar pela boca, vocês sabem que eles sempre estão fazendo esse movimento na boca. Então, a água entra e sai pelas brânquias. Observe aqui que a brânquia é bem vermelhinha. Ela é vermelhinha porque ela tem muitos vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Quando a água entra, ela entra cheia de oxigênio. E o sangue do peixe circulou pelo corpo e está cheio de gás carbônico. Ele precisa fazer a troca. Então, o que acontece? Quando a água passa pelas brânquias aqui, ocorre a troca gasosa. A água vai entregando o oxigênio, né, lá para o sangue, que já vai circulando para o corpo, e vai pegando o gás carbônico para retirar. Então, é assim que funciona. O oxigênio ele está dissolvido na água. Então, eles conseguem fazer essa troca gasosa quando a água entra pela boca e sai pelas brânquias, né? Por isso que, geralmente, a brânquia é bem vermelhinha, rosadinha, porque ela tem muitos vasos sanguíneos, né?
Eles fazem reprodução sexuada, né, já com fecundação ou interna ou externa. Então, eles podem ter tanto a fecundação dentro do corpo da fêmea, né? Isso é bem importante porque ela vai precisar produzir menos óvulos, né? Então, porque fica protegido dentro dela. Mas ainda existem peixes que têm reprodução externa. Então, o que acontece? Os peixes, eles lançam os gametas masculinos e femininos e a fecundação vai ocorrer na água. Esse processo faz com que eles precisem ter muitos óvulos e muitos espermatozoides, porque a chance, né, da reprodução é grande, mas não é tão grande quando ela é interna. Então, para que a espécie continue sobrevivendo, precisa dessa grande produção. Então, a fecundação interna, ela vem como também uma novidade, né? Porque a fêmea gasta menos energia já, porque ela consegue produzir menos óvulos, né? E o animal fica protegido, né? O embrião fica protegido dentro do corpo da fêmea. Eles têm um coração já com 2 cavidades, olha que interessante. Eles têm o coração e eles têm o átrio e o ventrículo. Então o sangue, o coração vai bater, né, no átrio, vai para o ventrículo e vai para o corpo. Passa pelas brânquias, entra pelo átrio, ventrículo e vai se espalhando pelo corpo, né? Então ele tem já 2 cavidades e olha que interessante. Como que o peixe consegue saber em qual ambiente que ele está? Como é que ele consegue ver, por exemplo, se tem uma rocha no fundo do mar? Porque muitas vezes a gente acha que o fundo do mar é reto, como a gente vê nos desenhos. Mas o fundo do mar tem lugares mais altos, lugares mais baixos, tem como se fossem montanhas e morros lá. Como que o peixe nada sem bater? Então, uma das formas que ele consegue perceber o ambiente, eles possuem uma linha lateral. Observe aqui na imagem, esse peixe aqui mostrou bem certinho. Está em preto aqui, linha lateral. O que é essa linha lateral? Ela tem tem substâncias, né? Tem sistema nervoso ali nessa linha lateral. E a água tem movimento. Então, imagine que o peixe está nadando assim, nessa direção. E lá na frente eu tenho um morro. A água, quando ela passa, ela vai. Quando ela bate no morro, ela vai voltar. Então, ele consegue perceber a ondulação da água através dessa linha lateral. Então, serve para ela se proteger, para esse peixe se proteger. Digamos que ele esteja lá bem de boa nadando. Aí vem um outro peixe para se alimentar dele. O que ele vai fazer? Ele consegue perceber, porque o peixe vai nadar e vai deslocar essa água. Então, através da linha lateral, ele consegue perceber essas ondas, né? E essas ondas mecânicas, e eles conseguem se esconder, por exemplo. Então, eles percebem o ambiente através dessa linha lateral. Veja que interessante. Vamos para uma atividade. Os peixes de cardume movimentam-se sincronicamente e sem se chocar uns aos outros. Qual que é a estrutura presente nos peixes que lhe permite perceber a proximidade de outro indivíduo em movimento? Como essa estrutura funciona? Gente, essa questão está muito fácil, tenho certeza que vocês vão acertar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, gente, olhem a imagem, olha como que eles conseguem, que sincronia que eles têm de Senado. Qual que é essa estrutura que faz com que eles percebam esse movimento, né? Como que ela funciona? Essa estrutura é a linha lateral, né? E o que que ela faz? Ela consegue captar os movimentos da água, né? Então evita colisões, faz com que elas consigam perceber a altura dos objetos, se tem objeto na frente ou não, consegue perceber a presença de predadores, né? Então ela é bem importante, essa linha lateral, né? Vamos ver a classificação. Os peixes, eles são divididos em dois grupos. Nós vimos na aula passada de peixe, nós vimos os peixes cartilaginosos. Vamos relembrar quem são os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos são chamados de condrictes. C de condrictes, C de cartilagem, são peixes cartilaginosos. Eles têm então um esqueleto, é feito de cartilagem. Eles não têm bexiga natatória. O que é bexiga natatória? Bexiga natatória é uma estrutura que os peixes conseguem direcionar o gás ali para aquela estrutura e ela funciona como se fosse uma bexiga, né? Ela enche, isso faz com que eles consigam flutuar, né? E quando eles querem descer mais profundo, eles esvaziam essa estrutura e eles conseguem descer com mais facilidade, né? O que eles têm, os condrictes? Eles têm o fígado no óleo, né? O óleo no fígado, que vai permitir essa flutuabilidade. E eles não têm uma estrutura chamada opérculo. O que é opérculo? Vocês já viram peixinhos de aquário? Vocês viram que eles abrem a boca e tem uma estrutura aqui lá na lateral que fica abrindo e fechando. Essa estrutura chama opérculo. E ela serve então para quê? A água entra pela boca e sai pelo opérculo. Os peixes cartilaginosos não têm opérculo. O que eles têm? As fendas branquiais, que é essas linhas que ficam em volta, ali no tubarão, na raia, né? Na quimera tem essas fendas branquiais. Então a água vai entrar pela boca e vai sair através das fendas branquiais. E nós vamos ver os osteíctes. Osteíctes são os peixes ósseos. O de osteícte, o de osso. Então eles têm o esqueleto já feito de osso. Eles têm bexiga natatória. Essa bexiga natatória faz com que eles consigam flutuar, né, com mais rapidez e menos esforço. E eles possuem o opérculo, então eles têm essa abertura aqui, olha, na lateral, onde a água vai entrar pela boca e vai sair pelo opérculo. O opérculo também vai proteger as brânquias, né, vai como se guardasse as brânquias ali dentro, né? Então é essa estrutura que ele fica se movimentando. Quais outras características dos osteíctes? Eles têm o esqueleto, todo o esqueleto deles é feito por osso. Então, vocês já comeram peixe provavelmente e já viram os espinhos. O que são os espinhos? Os espinhos são os ossos do peixe, né? Claro que se é um peixe pequeno, os ossinhos são delicados e finos, né? Mas os espinhos que quando a gente se alimenta deles e fica tirando, né? São os ossos. Então ele tem um esqueleto já formado por osso. Isso faz com que seja um esqueleto mais resistente, né? E a boca desses peixes sempre são na parte anterior. Ó, tentem lembrar da imagem do tubarão. O tubarão tem a boca ventral, né? O tubarão e a raia, a boca fica embaixo. Já os peixes ossos, eles têm a boca anterior, a boca é na frente. Elas têm o opérculo e a bexiga natatória. Eles têm escamas de origem dérmica. Então, as escamas que são desses peixes, eles vêm da derme. Tem sistema digestório completo, né? Tem a boca e tem o ânus, então o alimento entra pela boca, passa pelo sistema digestório, o que não foi aproveitado sai pelo ânus. Tem reprodução com fecundação externa e o desenvolvimento indireto. Geralmente vai formar um alevino, né? Ou uma larvinha do peixe, e aí ele vai se desenvolvendo e ficando na fase adulta. São animais ovíparos, então eles botam ovos. Os ovos são bem... não tem uma casca protetora, né? Então tem uma estrutura que vai proteger o embriãozinho ali dentro, mas ele já é mais frágil. Então, geralmente, eles têm comportamentos que protegem, né, esses ovos. Vamos lá para uma atividade.
Você já ouviu falar que quando compramos um peixe ósseo na feira ou no mercado, recomenda-se observar o estado de conservação das brânquias, pois se elas estiverem vermelhas e brilhantes, significa que o peixe está em bom estado para ser consumido. Para que as brânquias sejam observadas facilmente pelo comprador, o que é necessário fazer? Você consegue olhar lá no peixe e observar a brânquia? O que é necessário fazer para você conseguir observar essa brânquia? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. Então, gente, o que é necessário fazer para conseguir observar as brânquias lá no peixe que está numa feira ou no mercado, por exemplo? É necessário levantar essa estrutura, né, chamada opérculo. Fica ao lado da cabeça. Então, para eu observar a brânquia, eu levanto o opérculo para saber se a brânquia está bem vermelhinha, né, e se o peixe está fresco para ser consumido. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os osteíctes. São os peixes ósseos. Vamos falar sobre os sarcoptérideos. Eles têm nadadeiras lobadas. Um representante desse grupo é o selacanto. Então, esse animal, ele tem a nadadeira lobada. Então, ele consegue se movimentar, ele consegue andar lá no substrato, né? Geralmente é um peixe bem grande, mas ele consegue, né, por causa das nadadeiras lobadas, né, ter esse movimento, ele consegue andar, né? Claro que ele nada, mas ele também consegue andar. E tem os actinopterigi, que o que eles têm? Eles têm a nadadeira raiada. Sabe quando vocês já viram o peixinho de aquário, né? Ou já viram o peixe, né, morto antes de utilizar ele para comer? O que ele tem? Ele tem como se fosse uns fiozinhos na nadadeira. Claro que não são fios, são raios, que servem para quê? Para fazer com que eles consigam abrir, né, essas nadadeiras e capturar uma grande quantidade de água para fazer esse deslocamento. Então, quantas nadadeiras, elas podem ser lobadas, né, que é maiorzinha, ele consegue até se movimentar, ou pode ser as nadadeiras raiadas, eles têm essa estrutura, né, que consegue deixar ela aberta ou fecha, dependendo do movimento que ele quer. Nós temos também os sarcopterygi, que são os peixes pulmonados. Olha que interessante. Esses peixes pulmonados, eles utilizam a bexiga natatória como se fosse um pulmão primitivo. Então, eles conseguem fazer as trocas gasosas com o ambiente externo, né, com o ar mesmo, e conseguem ter esse oxigênio. Então, eles são um peixe primitivo. Pode ser o ceratodos, né, ou então aqui no Brasil nós temos a piramboia. A piramboia, ela é um peixe lá da região da Amazônia. Então, o que acontece?
Quando o rio está com baixa vazão, elas conseguem entrar fica um lodo, né, um banhado, ela fica ali dentro desse lodo. Ela fica às vezes abaixo de 1 metro, assim, desse lodo que fica onde estaria o rio, né? Na época de seca do rio. E ali eles ficam vivendo, elas ficam ali meio paradinhas, né, vivendo ali, e eles conseguem utilizar o pulmão para fazer troca com oxigênio. Então eles conseguem ficar 6 meses, por exemplo, ali, fazendo troca com o ambiente. Quando o rio volta a encher, né, elas simplesmente levantam e aí continuam respirando por brânquias. Então já conseguem viver fora d'água. Vivem fora d'água totalmente? Não. Eles não têm uma estrutura lá no corpo que permite com que ele faça movimentos na terra, né? Ele para a reprodução, ele precisa estar na época de cheia do rio, porque ele vai se movimentar livremente na água, né? Mas ele já consegue fazer trocas com o ar atmosférico através desse pulmão primitivo. Então é bem interessante essa adaptação. E tem os actinopterygii. Eles têm nadadeiras suportadas pelos raios, olha, observe aqui. O esqueleto interno é calcificado e eles têm as aberturas branquiais protegidas pelo opérculo. Comportamento, olha só, eles podem, de acordo com o comportamento deles, eles são classificados, né, em pelágicos, que é o mar aberto. São aqueles peixes que normalmente estão em cardumes, então eles vivem em mar aberto, né? Longas distâncias. Sardinhas, anchovas, atum, muitos tubarões são pelágicos. Nós temos os demersais, vivem a maior tempo no substrato, né? Os linguados, garoupas, eles vão viver geralmente no fundo do oceano, né? Muitas vezes eles ficam se escondendo nas pedras ali, então eles vão viver no substrato, são os chamados de demersais. E nós temos os batipelágicos, eles nadam livremente pela água em grandes profundidades. Você já deve ter visto, né, essas imagens desses peixes, né? Eles são os que nadam livremente lá em altas profundidades. E existem os mesopelágicos, ou seja, eles ficam no meio ali, né? De noite eles se aproximam da superfície e durante o dia eles vão para as altas profundidades, né? Então, águas profundas durante o dia e à noite eles conseguem sair assim, né? O peixe lanterna, ele tem uma lanterninha, uma luzinha, né? Que serve para ajudar a capturar os animais, então eles ficam olhando a luzinha e vão em direção à luz e aí ele consegue se alimentar desses peixes. Qual que é a importância ecológica e econômica dos peixes? São fontes de alimento, né? São fontes de alimentos tanto para vários seres que vivem na água, quanto também para pessoas, né, que vivem nessas regiões ribeirinhas, moradores que dependem da pesca, né, para sobreviver, né, para trabalhar. Tem grande variedade de vitaminas, sais minerais, né? Tem as gorduras boas, né? Que é o ômega 3, que faz muito bem para o coração. Então, sempre é recomendado por nutricionistas que faça alimentação, né? Uma vez por semana de peixes, porque eles têm essa gordura boa, né? E também manter o ecossistema marinho equilibrado. Os seres, eles são equilibrados, eles têm que viver determinadas quantidades ali para que eles vivam em equilíbrio. Se eu retiro uma quantidade desses peixes, todo aquele ambiente marinho vai ser prejudicado, né? Então, eles são encarregados da biodiversidade da região que eles vivem. Então, nós estudamos nessa aula as principais características dos peixes ósseos e compreendemos a importância ecológica deles. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!